Convido a abrir suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 17. Vamos ler os versículos 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Oremos antes de iniciar. Senhor nosso Deus, nesse momento que abrimos a Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos edifique com a Tua Palavra, para que possamos crescer no conhecimento e, saindo aqui, crescer na obediência à Tua Palavra. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma pregação do pastor Alain René e estarei lendo a pregação dele. Ele inicia com uma introdução, introduzindo um conceito, uma palavra chamada nêmesis, que é a ideia de um inimigo, um rival, onde é o pior ou o mais vil inimigo que alguém possa ter. E livros e filmes exploram isso normalmente com inimigos sempre bem polarizados, sempre bem claros quem que é o principal inimigo do personagem principal. E na nossa experiência, na nossa vida, podemos também talvez correlacionar isso, pensar em algumas pessoas ou alguma pessoa que fez o mal, buscou o mal nosso e que nós o identificamos como inimigo. E quem sabe temos um nêmesis, que podemos identificar uma pessoa que é de fato, ou que consideramos de fato um inimigo. E nós somos sempre hábeis e rápidos em identificar, às vezes, algumas pessoas que consideramos como inimigas, né? E, no entanto, o que ele traz aqui é um desafio de a gente reconsiderar isso como identificar o nosso principal inimigo, que é nós mesmos. Então, nós, na verdade, somos os nossos piores inimigos. E o texto mostra isso. Então, Jeremias profetizou em uma época profundamente conturbada. Ele profetizou em Judá, iniciando seu ministério no reinado de Josias, por volta de 626. Josias foi um rei bom que seguiu a vontade de Deus. E, entanto, o período de Jeremias foi até o governo de um homem chamado Gedalias, nomeado governador de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Isso a gente pode ver lá em 2 Reis 25, 22. Jeremias profetizou contra os pecados do povo de Judá, alertando a respeito do castigo de Deus que viria caso o povo permanecesse fazendo o que era contrário à vontade revelada de Deus. O texto diz, em Jeremias 1, 14 a 16, disse-me o Senhor, do norte se demarrará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois em
eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, a cada reino porá o seu trono, a porta das entradas, a entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros, e em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Isso também fica claro no versículo 19 do texto que lemos. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Jeremias nos ensina que o mal tem um fruto próprio, o mal produz um fruto. E em Jeremias encontram-se algumas declarações dentre as mais fortes das Sagradas Escrituras, que retratam o que o pecado é capaz de fazer, não na vida das pessoas ímpias apenas, mas também na vida do povo da aliança. Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Isso está no capítulo 15, versículo 6. Você consegue imaginar isso? Deus cansado de ter compaixão do seu povo? Trata-se de algo simplesmente inimaginável. No entanto, o próprio Deus faz essa declaração diante da insistência, da obstinação do seu povo em rejeitá-lo e seguir falsos deuses. O capítulo 17, onde estão os dois versículos que lemos, é o capítulo interessante, pois ele, de acordo com alguns estudiosos, apresenta alguns ditos misturados, conforme um comentarista, pois aparentemente eles não têm relação entre si. Certa feita, um comentarista disse que o capítulo é um arquivo de variedades de Jeremias. Por exemplo, ele começa falando a respeito do caráter de Judá e do firme pecado de Judá, do julgamento que virá por causa desse pecado. Mas ele fala logo em seguida a respeito do homem que confia no Senhor e que é plantado como árvore junto à corrente de águas. Lembrando o Salmo 1, ele fala dos ricos que ajuntam riquezas injustamente, no versículo 11, sobre o santuário, o templo, no versículo 12. Jeremias também falou daquele que o perseguiram, pedindo que eles fossem envergonhados, e aparentemente não há nenhuma relação entre esses assuntos e outros que são abordados nesse capítulo 17. Mas existem algumas maneiras pelas quais podemos entender a relação entre todos os dias do profeta nesse capítulo. Em primeiro lugar, em Jeremias 17, vamos encontrar dois caminhos. O caminho que um mortal pode seguir na vida e o caminho dois caminhos que um mortal pode seguir. O caminho dos iníquos ou o caminho dos justos. Os dois versículos que lemos nessa noite se relacionam com esses dois caminhos, nessa manhã, né? Relacionam com esses dois caminhos, no sentido de que aqueles que seguem o caminho dos perversos são aqueles que dão ouvido ao engano do seu coração. Justamente por isso vivem em idolatria e sujeitos a receber o severo juízo de Deus. Enquanto o homem que confia no Senhor e que é plantado junto à corrente das águas, é o que se entrega ao Senhor, sabendo que é o Senhor quem conhece, quem julga as motivações mais profundas do seu coração. E o coração é justamente a segunda maneira de compreendermos a relação entre esses ditos do profeta Jeremias no capítulo 17.
Se observarmos bem a palavra coração, aparece 4 vezes no capítulo 17. O pecado de Judá é escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. No versículo 5, isso no versículo 1. No versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. No versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E no versículo 10 também, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E que de forma o coração vai ligar todos os assuntos abordados aqui no capítulo 17. Que Jeremias aponta para a impiedade profundamente arraigada e incorrigível do coração humano, que leva à condenação e ao julgamento divino. Embora os íntimos recônditos do coração estejam ocultos do exame público, não estão escondidos do Senhor. No versículo 10, ele reforça isso. Ele abençoa aqueles que confiam inteiramente nele. Versículos 7 e 8. Mas aqueles que o desobedecem incorrem em seu desprazer e serão punidos. Sabendo disso, meus irmãos, nos versículos 12 a 17, Jeremias examina a sua própria situação. Examina o seu próprio coração. Perante o verdadeiro e exaltado Deus, Jeremias não confia em si mesmo, mas se entrega inteiramente ao juízo de Deus. Dada a importância do coração aqui nesse capítulo, nós vamos concentrar nossa atenção agora na declaração do Senhor Deus, por intermédio do profeta Jeremias, nos versículos 9 e 10. Quanto à forma, o versículo 9 é uma expressão de Jeremias e o versículo 10 uma resposta de Yahvé, a expressão do profeta. Nós vamos ver como devemos enxergar o nosso coração e como devemos agir em relação a ele. No versículo 9, portanto, o Senhor começa com a declaração, enganoso é o coração. Do que ele está falando? O que é o coração? O que devemos entender o coração humano de acordo com a Sagrada Escritura? No Antigo Testamento, a palavra coração significa algo bem diferente daquilo a que estamos acostumados em nossa cultura ocidental. Essa palavra é usada frequentemente como uma metáfora para a região inacessível da vida interior do indivíduo, na qual ocorrem os pensamentos, surgem os desejos, são tomadas as decisões. Só por isso, já dá para perceber que, biblicamente, o termo coração possui um significado muito maior, muito mais amplo do que nós imaginamos. De acordo com as Sagradas Escrituras, o coração é o centro não apenas da atividade espiritual, mas de todas as operações da vida humana. Coração denota o homem interior, a essência da personalidade, sendo o lugar e o centro de toda a vida. O coração do homem representa, então, aquele centro mais profundo que é de máxima importância, aquilo que é básico, central, essencial, da essência profunda. O coração é um conceito por demais amplo e profundo, e ele significa, por exemplo, aquela nossa parte mais profunda, mais interior, na qual Deus tem interesse primordial e que é a porção ou essência do homem que Deus, o Senhor, considera, busca e prova. Podemos definir também como aquela agência ou faculdade central dentro do homem pela qual ele imagina, intenta, projeta, pensa e entende.
Podemos entender também como aquele centro, essência, substância interna do homem que necessita ser reconciliada com Deus, redimida. Também podemos entender como o âmago e o lugar das emoções, o centro da reação emocional, sentimento e sensibilidade. Tudo isso é o que o coração, de acordo com as Sagradas Escrituras, o que é o coração segundo as Sagradas Escrituras. O que pensamos, sentimos, realizamos, emana do coração. Vejamos como Provérbios resume tudo o que o coração do ser humano, do que o coração do ser humano é. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do coração do homem que jorra toda a expressão de quem nós somos. A metáfora sugere não apenas que a vida tem suas fontes no coração, mas também que a direção que ela toma é determinada pelo coração. Em Provérbios 4, 23, assume que a oração controla todos os membros do corpo. É o coração que determina o rumo que sentimos. Tão importante é o coração no mundo, no período bíblico, que, além das funções psicológicas e espirituais, os antigos atribuíam funções corporais ao coração. Por exemplo, em 1 Samuel 25, 37, nós lemos que o corpo de Nabal ficou como pedra, ou seja, paralisado, porque o seu coração se amorteceu. Em Provérbios 15, 13, é dito que o coração que controla as expressões faciais. O rosto do homem se aformoseia ou se abate, dependendo da alegria ou da tristeza do coração. Em 15, 28, Provérbios ainda, é dito que nosso coração que controla a nossa língua, de maneira que, se o nosso coração for perverso, a nossa boca transbordará coisas más. E esse coração, de acordo com o profeta Jeremias, é enganoso. Essa palavra é da mesma família do nome próprio, Jacó. Creio que muitas vezes os irmãos já ouviram falar do significado do nome Jacó, como sendo enganador, traiçoeiro. Em Gênesis 27, 36, vemos como Esaú fala a respeito do nome do seu irmão. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de progenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Jacó também enganou seu tio Labão, usando um artifício para ficar com as ovelhas e cordeiros fortes, enquanto Labão ficava com os fracos. Lemos também a famosa passagem que traz o primeiro anúncio do Evangelho, em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui a palavra traduzida como calcanhar é praticamente a mesma palavra traduzida como enganoso na nossa passagem de Jeremias. E qual é a relação entre a mordida do calcanhar que a serpente dará no descendente da mulher e o termo enganoso da nossa passagem? Trata-se de uma mordida traiçoeira. Essa palavra descreve a maneira enganosa, cheia de artifícios, traiçoeira, como a serpente agiria na tentativa de destruir o Senhor Jesus Cristo. Creio que isto nos ajude a entender bem qual é a ideia do profeta Jeremias quando ele nos diz: enganoso é o coração. Ele está nos dizendo que o coração é traiçoeiro, cheio de engano, cheio de artifícios para fazer o mal, repleto de maquinações para fazer o mal. O pregador inglês John Owen fez algumas declarações muito sérias a respeito do caráter enganoso do coração do homem. Ele diz: há um grande engano no modo como as pessoas lidam com o mundo. Grande engano em seus conselhos e planos com referência aos seus assuntos particulares e públicos.
grande engano em suas palavras e ações. O mundo está cheio de engano e fraude. Mas tudo isso é nada comparado ao engano que há no coração do homem a respeito de si mesmo, pois este é o sentido da expressão nesse lugar, e não a respeito dos outros. Ainda não falo do engano do pecado em si, mas do engano do coração, em que ele está sediado. De acordo com John Owen, esse caráter enganoso do nosso coração significa que o coração é abundante em contradições. A vontade não escolhe o bem, mas a mente descobre. Os sentimentos não têm prazer no que a vontade escolhe. Também é uma frase de Owen. Owen pergunta: quem pode lidar com um coração enganoso e enganado, especialmente considerando que o coração emprega todos os seus enganos a serviço do pecado e usa todos eles para contribuir para a sua proteção? Toda a desordem que está no coração, todas as suas falsas promessas e aparências de regularidade promovem o interesse e as vantagens do pecado. Nosso coração é inconstante no que faz e é também falso nas coisas que promete. Mais recentemente, o pastor Philip Ryken afirmou: o coração humano não é digno de confiança, é desonesto, incurável, inescrutável. Não podemos confiar nele. Um autor chamado Chris Lundgaard usa uma ilustração muito interessante para nos ajudar a compreender como é o coração humano. Ele faz o uso da ilustração de uma casa mal assombrada, principal cenário da grande maioria dos filmes de terror. A casa mal assombrada nos assusta porque ela esconde algumas coisas desconhecidas e mortais. Ela tem incontáveis guarda-roupas, armários, paredes falsas, alçapões, sótãos, porões, cantos e sombras, onde o moço fica de tocar e lambendo os beiços. Você tem uma casa mal assombrada dentro de você, é o seu coração. Uma ilustração também que eu li uma vez, que somos uma fortaleza lutando com os nossos inimigos, e uma fortaleza bem protegida, mas o inimigo está dentro da nossa fortaleza e o inimigo abre a porta para o inimigo externo abrir. Então, uma maneira de entender o que é o nosso coração. É um detalhe importantíssimo ao qual devemos estar atentos, é que Jeremias está fazendo uma declaração a respeito do coração humano de modo geral, mas ele também pensa no seu próprio coração. Ele não está preocupado, em primeiro lugar, com o engano que há no coração das outras pessoas. Ele está preocupado com o seu próprio coração. Ele sabia que se confiasse em si mesmo seria amaldiçoado e que se confiasse no Senhor seria abençoado. Praticamente de forma unânime, os comentaristas afirmam que no capítulo 17, versículo 9, é o veredito de Jeremias não primeiramente sobre os seus contemporâneos, mas sobre si mesmo. Como Paulo, em Romanos 7, ele encontrou um conflito em si mesmo que não conseguia sondar. O que isso significa para nós? Permita-me chamar a atenção de cada pessoa presente aqui para um princípio extremamente importante. Esta é uma declaração a respeito do teu coração. Eu devo refletir sobre isso assim. Essa verdade afirmada por Jeremias é sobre o meu coração. O meu coração é enganoso. Esqueça o coração de outra pessoa. Pense no seu coração, assim como Jeremias estava pensando no dele. Na introdução da segunda edição da sua famosa obra Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis diz o seguinte: alguns me fizeram um elogio imerecido, segundo que minhas cartas fossem um fruto maduro de muitos anos de estudo da teologia moral e ascética. Eles esqueceram que há uma maneira igualmente confiável de aprender como
a tentação funciona. Meu coração. Eu não preciso de nenhum outro, mostrando-me a maldade dos ímpios. E quão enganoso é o coração humano. Jeremias continua, mais do que todas as coisas. Isso aqui é muito forte. Essa é uma das mais poderosas afirmações da depravação humana em toda a Escritura. Você pode, de repente, pensar, esse mundo é muito mau. É sim, mas você deve saber que você é mais. Eu devo saber que eu sou pior. O meu coração é mais enganoso do que tudo que existe. Essa é uma declaração de que tem o potencial para nos deixar completamente tontos e sem o chão debaixo dos nossos pés. Entenda, todas as mentiras, conspirações, traições, maledicências, mágoas e assassinatos em toda a história do mundo, em todos os lugares, surgem do engano do coração do ser humano. O Senhor Jesus Cristo declarou, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, conforme Marcos 7, versículos 21 a 22. Quem é o maior mentiroso que você conhece? Não é outra pessoa, é você no seu interior, é o seu coração. Quem é o maior enganador que eu conheço? É o meu coração. Irmãos, esse nosso coração também é desesperadamente corrupto. Essa expressão traduz uma única palavra no hebraico, que é geralmente usada num contexto médico e no sentido que o coração humano é incurável, que ele está além da cura. Há uma doença no coração humano que nenhum ser humano comum, nenhuma ciência humana, nenhum conhecimento humano, nenhum experimento humano é capaz de curar. A tradução possível para essa palavra descreve o coração como desesperadamente corrupto. O versículo 9 termina como uma pergunta: quem o conhecerá? O nosso coração é insondável. Ninguém aqui é capaz de conhecer o coração humano. Nenhum de nós aqui é capaz de saber o que há no coração. Você concorda comigo dizendo, é verdade, não tenho a menor condição de saber do que a outra pessoa tem no coração. Eu só sei que há no meu coração. Não, não é verdade. Você não pode conhecer o coração das outras pessoas, você não pode conhecer o coração das outras pessoas, é verdade. Mas é falso que você conhece o que há no próprio coração. Nenhum de nós é capaz de saber. Isto por uma razão simples. Nosso coração nos engana. A pessoa para quem nosso coração mais mente é para si mesmo. A pessoa que o meu coração mais engana, com quem ele é mais traiçoeiro, sou eu mesmo. Ele me faz pensar que as minhas intenções são boas, quando não são. Ele me leva a me defender, a me agarrar à minha justiça, convencendo-me de que eu estou certo e de que a minha pauta é perfeitamente justa, enquanto a outra pessoa está errada, ela é má, ela é injusta, merece punição, e não eu. Mas enquanto ele nos engana, nos convencendo disso, ele dá um sorriso maquiavélico, satisfeito pela maneira como nos leva a acreditar nas suas mentiras. Mais uma vez, as palavras de Owen são necessárias. Não conhecemos o coração um dos outros. Não conhecemos nem mesmo o nosso próprio coração como deveríamos. Há muitas pessoas que não conhecem a inclinação geral do seu coração, se é boa ou mal, sincera e confiável ou corrupta e sem valor. Mas ninguém conhece todas as intrigas secretas, os meandros e reviravoltas, as ações e oposições do seu próprio coração. Alguém tem
a medida perfeita de sua própria luz e da sua própria escuridão? Nenhum de nós conhece dessa forma, se conhece dessa forma. Nenhum de nós possui essa medida. Nenhum de nós conhece o próprio coração. Nós temos sabedoria para avaliar a falsidade do nosso próprio coração. Nós não temos a sabedoria. Este é o pensamento chocante. Minha própria mente é pobre, é um pobre eletrocardiograma para o meu coração. Os resultados são sempre distorcidos e com o otimismo da minha própria bondade percebida. Nenhum de nós consegue conhecer o próprio coração. Como algum de nós pode, então, confiar tanto no próprio coração? Quem conhece o próprio coração? Essa é, então, uma imagem bíblica do nosso coração. Este é o raio-x do nosso coração, do nosso ser mais interior. Diante de tudo isso, lemos e aprendemos em Jeremias, que é o que aprendemos em Jeremias. Eu volto a perguntar a você, quem é o seu nêmesis? Quem é o seu pior inimigo? Quem é o inimigo mais cruel que você possui? Quem é o inimigo mais difícil de derrotar? Eu espero que depois de ter lido e ouvido esse texto, você não seja capaz de dizer que esse teu nêmesis, que esse teu inimigo mais terrível é alguma outra pessoa, é você mesmo. Certa feita eu escrevi em uma rede social, ao longo da vida você deparará com muitos inimigos, mas nenhum será tão violento, perigoso, vil, traiçoeiro, falso, corrupto, mau conselheiro, adulador, dissimulado, hipócrita, invejoso, cobiçoso, mentiroso, assassino, adúltero e cínico quanto o seu próprio coração. Assim, diz em Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. O Senhor não está dizendo apenas que é maldito aquele que confia em outra pessoa e não no Senhor. Você é um homem, você é um ser humano. Então leia esse versículo contra você mesmo. Ele é principalmente sobre você, não sobre outra pessoa, sobre você mesmo. Se você confia em outra pessoa e não no Senhor, você é maldito. Se você confia em si mesmo e não no Senhor, você é maldito. Na década de 90, uma banda evangélica chamada Os Nazarenos lançou uma música intitulada Amor. O refrão da música diz: Amor, vamos fazer tudo o que o coração nos manda fazer. Esse é o pior conselho que alguém poderia receber. Fazer tudo o que o coração deseja é arruinar a si mesmo. É dar ao seu pior inimigo o destino da sua vida. É sujeitar-se à vontade daquele inimigo mais traiçoeiro que você possui. Um dos cineastas mais famosos da história, famoso da história, o americano Woody Allen, que teve 2 divórcios antes de iniciar o seu relacionamento com uma conhecida atriz, Mia Farrow. Em 97, Allen disse pronunciar o seu relacionamento com uma jovem chamada Sun Wee, filha adotiva da Mia Farrow, que depois veio a público e anunciou que o Allen havia molestado sua filha adotiva do casal. Ele negou o abuso e depois foi inocentado, mas como ele justificou seus 2 divórcios e o relacionamento amoroso com a filha adotiva da mulher com quem vivia, em sua autobiografia, Woody Allen diz: o coração quer o que o coração quer. Parece simples, mas na realidade é a pior de todas as justificativas. É a mais clara confissão da maldade do próprio coração. E que o nosso coração quer, muitas vezes, é o que é enganosamente mal. Não confie no seu próprio coração. Você não o conhece. Você não sabe o que há nele.
O coração é a sede, a morada do pecado interior. Ele é a toca onde se abriga essa víbora do pecado, pronta para nos atacar e nos destruir. Desconfie do seu coração. Desconfie dos seus motivos. Desconfie das suas intenções. Quantas vezes você já fez algo e depois de ter feito disse: eu nunca pensei que tivesse coragem para fazer isso. Nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer tamanho absurdo. Onde eu estava com a cabeça? Você fica surpreso apenas porque não conhece o que está guardado lá dentro. Assim, o seu declarado amor pela verdade pode, na realidade, ser amor por discussões e legalismo. O seu alegado zelo financeiro pode ser avareza. O seu desejo de dar melhor condição à sua família pode ser, na realidade, amor pelo dinheiro. A sua suposta preocupação com a outra pessoa pode ser apenas maledicência disfarçada. O seu declarado desapego das coisas materiais pode, na verdade, ser preguiça para trabalhar com afinco. A sinceridade que você pensa pode ter, muito bem, ser apenas um espírito hipercrítico e desejo de ferir os outros. A autenticidade que você afirma possuir pode, na verdade, ser apenas o desejo de andar de acordo com a sua própria vontade, não de acordo com a vontade do Senhor. Quando você diz que gosta de resolver as coisas deixando os problemas para lá, isso pode ser, a bem da verdade, ser orgulho de impedir que você chegue para outra pessoa e reconheça que pecou. Pode ser que você tenha sido ferida por uma pessoa e diga que no seu coração é apenas o desejo pela justiça de Deus, quando na verdade, lá no fundo, tão fundo que você não consegue ver, o seu coração está mesmo ressentido e amargurado. Seu coração diz que você é uma pessoa que ama a verdade, que é zelosa financeiramente, trabalhadora, desejando apenas uma melhoria de vida, preocupada com a alma das pessoas, desapegado materialmente, sincera, autêntica, pacífica, justa. Mas será mesmo? Quem vai saber? Você não pode saber. Você não tem como sondar o seu próprio coração. No versículo 10, nós encontramos o único que conhece perfeitamente o nosso coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Seu coração esconde as coisas de você, mas você não consegue esconder nada do Senhor Deus. Na verdade, como diz o pastor Philip Ryken, coração delator conta todos os seus segredos para Deus. Deus sabe o que está dentro do seu coração. É muito alarmante saber que o coração mais enganoso do que todas as coisas cai sob o olhar que tudo vê do nosso Deus Todo-Poderoso. É muito assustador saber que o insondável coração é sondado por Deus. É muito aterrorizante saber que Deus julga o coração, recompensando cada pessoa segundo o fruto das suas ações. O que podemos fazer diante desse quadro tão alarmante? Leamos Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Ninguém senão o Senhor Jesus Cristo pode curar o coração incurável. Ninguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo, pode salvar o coração insalvável. Apenas o Senhor, que conhece perfeitamente todos os segredos e recônditos do nosso coração, é que pode curá-lo e salvá-lo. Deus
não apenas esquadrinha o meu coração, Deus sabe como consertá-lo, Deus sabe como salvá-lo, Deus sabe como curá-lo do seu mal. Por isso, não ouça o seu coração em si mesmo. Ele é um mau conselheiro. Em si mesmo, por causa do pecado, ele é um enganador. Cada um de nós tem um Jacó, um enganador dentro de si. Ficamos preocupados demais com Satanás, a serpente. Tememos suas mordidas. Mas temos alguém traiçoeiro dentro de nós mesmos, que está pronto para nos morder traiçoeiramente. Entregue-se a Deus, entregue-se a Jesus Cristo. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Submeta-se apenas ao julgamento do Senhor. Você não tem como extrair o que está lá dentro do seu coração, mas o Espírito Santo sabe como fazer isso. Você não sabe como é lá dentro, mas o Espírito Santo esquadrinha, sonda, examina, investiga cada parte do seu coração e revela o que há nele por meio da Sagrada Escritura. Tiago diz que nós facilmente nos esquecemos de como é a nossa aparência. Capítulo 1, 23 a 24. Mas o Espírito toma a palavra de Deus e nos mostra como somos de fato. A palavra de Deus é um espelho que mostra a nossa feiura. E essa feiura é como somos, em nós mesmos diante de Deus. A palavra mostra a feiura do nosso coração, para que fujamos para os pés do único que é verdadeiramente manso e humilde de coração. Quando fazemos isso, o Espírito entra no nosso coração e começa a nos transformar, para nos deixar cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu insisto, não confie no seu próprio coração. Como diz Salomão, não te estribes no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o teu coração. Lá em Provérbios 3:5. Você saberá que está confiando mesmo no Senhor e não dando ouvidos ao próprio coração quando você descansar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo não confiava no seu próprio coração, mesmo com sua consciência, mesmo a sua consciência não acusando por nada. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz: porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ter uma consciência tranquila ou um coração em paz não quer dizer muita coisa, pois o coração é enganoso. Descanse apenas no julgamento daquele que esquadrinha o nosso coração e prova as decisões éticas que tomamos. Não dê descanso ao seu coração, até que ele esteja completamente submetido a Jesus Cristo. Não descanse na tarefa de mortificar o pecado que há no seu coração. Pregue a si mesmo. Leia a palavra de Deus para e contra si mesmo. Leve com você a advertência de John Owen. O coração tem milhares de ardis e enganos. Se relaxarmos um pouco, que seja a nossa vigilância, podemos estar certos de que seremos surpreendidos. Além disso, entregue todas as suas questões, todos os seus problemas, todos os seus assuntos, com todo cuidado e zelo, àquele que pode sondar o coração e sabe como impedir todas as traições e enganos. Não há engano no nosso coração que o nosso Senhor Jesus Cristo, por seu Espírito, não possa desfazer. Ele é todo-poderoso e tem o nosso coração em suas mãos. Ore como Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, de 23 a 24. Como homem, ore ao Senhor. Sei muito pouco sobre meu próprio
coração enganoso. Sou sincero, não tenho como restringir o pecado contido nele. Por esse motivo, tu que estás presente em meu coração, que conheces meus pensamentos, muitos antes de existirem, realiza essa obra, realiza completamente, pois só tu podes fazer isso. O seu Nêmesis é muitíssimo poderoso, mas o seu Deus é infinitamente mais poderoso do que o seu pior inimigo. Agarre-se a ele. Amém. Convido a igreja a colocar-se de pé e vamos cantar o hino, o Salmo 101b.